Bacana. E como que hoje as redes sociais, Ariane, consegue impactar nessa questão dessa hiperatividade? Hoje a gente está conectado ali com a internet e é muita informação chegando a todo momento. Eu vejo muito essa questão, como o foco ali o foco. Não é, ele tem uma dispersão porque são assuntos aleatórios que vão aparecendo a todo momento na tela. O que que isso tem a ver com a questão do foco ou falta de foco e dentro do TDAH? Não sei se eu me fiz entender. Acho que eu compreendi, mas esse ponto do acesso digital está promovendo um problema muito interessante hoje em dia, porque as pessoas estão tendo menos acesso à leitura. Né? Eu tenho tudo de forma muito imediata ali. Daí, quando eu preciso, né, me aprofundar um pouquinho mais em algumas questões, eu posso ser um pouco mais receoso, né? Porque eu tenho esse imediatismo aí nas redes sociais. Inclusive, tem um outro ponto também que com crianças, às vezes as crianças parecem ter sintomas de TDAH, mas o que elas têm é um excesso do uso de telas. O excesso do uso de telas também simula sintomas parecidíssimos do TDAH. É, porque hoje, por exemplo, assim, até no WhatsApp você coloca ali velocidade 2 para poder escutar. É tudo muito rápido. Então você quer uma velocidade mais rápido. Daí quando você me fala que um cliente chega ali e fala que não consegue sair da página 1 do livro, é porque ele quer uma coisa rápida. E você tem um tempo para poder fazer a leitura que não é, você não consegue colocar na velocidade 2. E Isso. daí vai falar que não tem atenção. Então, essa relação de não ter atenção pode estar relacionado com esse nosso sistema atual de vida contemporânea, que a gente está atropelando tudo, até a fala. É até engraçado, porque eu vejo as músicas que a gente tinha, eu sou de 76, as músicas da década de 80, se a gente for pegar essas músicas hoje, você tem uma melodia que, principalmente as músicas internacionais, você entende a letra, você ouve, ela é palatável, no sentido de você entender cada palavra do inglês. As de hoje, a velocidade até da música, ela é outra, né? Depois entrou ali as músicas técnicas e tal. Então, assim, começou uma agitação e daí transpondo isso para a questão da falta de atenção, essa questão de velocidade. Então, como que essa velocidade dos dias de hoje impacta na falta de atenção? O nosso cérebro não está preparado para isso, né? Então a gente tem uma mudança cerebral aí muito grande que está impactando, né? Como se o cérebro não conseguisse reagir, né? Tem toda uma coisa biológica aí. Então eu posso sim ter sintomas desatencionais, pelo que a gente está discutindo aqui, né? Eu posso ter até outros sintomas, ansiosos, depressivos, por essa discussão que a gente está levando aqui, né? Mas a gente tem um grande desafio hoje em dia também, que é tentar colocar para o cérebro o que ele precisa, né? E uma das melhores formas de a gente melhorar a atenção também é através de leitura. Isso está se perdendo muito, e a gente percebe na clínica infantil, até na clínica com o adulto, quanto esse imediatismo está promovendo aí, né, problemas que podem ser confundidos com uma doença, por exemplo. É, eu vejo que... Tá, e como que é a questão quando você fala da terapia cognitiva comportamental, como que isso de fato atua na prática para o tratamento do TDAH? Tá. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar num foco muito importante, que é o foco de regulação emocional. Quando o paciente tem, por exemplo, né, um relatório de avaliação neuropsicológica, nesse relatório, o neuropsicólogo vai mostrar um pouco como funciona esse cérebro. Então, vai comunicar para o terapeuta, olha, esse paciente tem dificuldades na atenção concentrada, na atenção dividida, tem dificuldades em funções executivas, é um paciente que tem dificuldade de planejamento, então você, psicoterapeuta, é bom que você trabalhe esse ponto aqui que é um pouquinho mais deficitário para o seu paciente. Então, a avaliação neuropsicológica comunica alguns achados que também precisam ali conversar com o psicoterapeuta, mas a base é trabalhar a regulação emocional. Quais são as estratégias que nós temos da terapia cognitivo-comportamental, né, para que a gente veja uma melhora aí nesse paciente. E com frequência nós vemos, né, na associação de medicação e TCC. Você pode dar um exemplo assim de como é trabalhado essa questão da regulação emocional? Ótimo, perfeito, né? Eu acho que a gente pode até pensar um pouquinho, né, no TDAH, exatamente. Então, vamos lá. Eu já falei aqui que primeiro, né, eu me desregulo emocionalmente, depois eu fico desatenta e eu fico hiperativa.
O psicoterapeuta cognitivo comportamental, ele vai ter que entender com esse paciente quais são as situações que mexem emocionalmente com esse paciente, quais são os ambientes e qual é também a leitura que o paciente faz diante dessas situações, né? Então, nós temos aí algumas palavras um pouquinho mais técnicas, nós temos os pensamentos distorcidos pela TCC e tem vários nomes diante disso. Então, o terapeuta identifica o que é mais difícil para que esse paciente consiga exercer diante da regulação emocional e vai tentando fazer um treinamento ali, né, para que isso fique ali um pouquinho mais leve. Boa. Para quem não sabe, TCC é terapia cognitiva comportamental, é isso? É isso, só que cognitivo comportamental. nem todo mundo que está lá do outro lado é terapeuta, então só para a gente deixar mais palatável ali para o pessoal. E o que você falaria para o pessoal hoje que está com essa dúvida de que assim, eu tenho TDAH, porque hoje existe esse autodiagnóstico do TDAH, né? Eu tenho TDAH e, como você disse, existe ali uma característica específica para se intitular e fazer o diagnóstico. O que você falaria para as pessoas hoje que se intitula ter o TDAH para se certificar realmente se é ou se não é e como que é isso e como melhorar essa situação? Acho que o primeiro ponto é não confie nas redes sociais, né? Porque o TDAH nas redes sociais hoje virou mais ou menos um personagem. Ele ganhou um palco para entretenimento. Tem até pesquisas mostrando já. Foram pesquisar qual é a veracidade das informações que se tem em redes sociais. Chegaram à conclusão que 60% das informações aí em vídeos curtos, elas estão erradas. Então esqueça tudo que você já viu aí em redes sociais que não são confiáveis, né? Agora, o que você precisa fazer de fato, né? O melhor caminho é você procurar inicialmente um psiquiatra. O psiquiatra é o clínico que, de fato, vai verificar, né, se você tem aí essa necessidade ou não de buscar uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, e a partir desse contato, né, provavelmente ele vai sugerir, então, ou psicoterapia ou avaliação neuropsicológica para aprofundar um pouquinho mais, mas eu queria muito deixar essa mensagem, tá? Cuidado com o que a gente vê na internet. Praticamente tudo ali não está errado, aquilo ainda não é TDAH. O TDAH, ele traz muito sofrimento. Isso não é uma coisa que é falada, né? Então, outro ponto importante é que o TDAH é um transtorno altamente comórbido. O que isso quer dizer? Raramente ele acontece sozinho. Se o paciente tem TDAH, a chance dele ter outro diagnóstico é quase 100%. Então, se eu entrego o diagnóstico de TDAH para alguém, eu tenho que ficar atenta a qual que é o outro diagnóstico, né? E além de depressão e ansiedade, a gente também tem outros critérios. É comum também pessoas que têm altas habilidades, superdotação, terem o TDAH, e a gente vê um sofrimento intenso, porque a pessoa tem muita capacidade cognitiva para exercer o que ela desejar na vida, mas o transtorno acaba aí impedindo, né, deixando ela um pouquinho mais amarrada para algumas coisas que poderiam aí serem um pouquinho mais livres. A TDAH também é muito comum com transtornos de personalidade, como borderline, na infância transtornos de conduta. Infelizmente, pessoas com TDAH não tratadas, a gente tem até algumas estatísticas de que elas podem chegar a óbito mais cedo, né? Então, pela impulsividade, tem muita gente mostrando em pesquisa também associação de morte TDAH por algum problema no trânsito. Isso é muito relacionado. Ou o TDAH não é exatamente o foco daquilo, mas outra doença se desenvolveu que também não foi tratada e o paciente não cuidou, né? Como que é o percurso das doenças no cérebro? Se eu tenho uma doença, né, que é um TDAH, autismo, é uma doença do cérebro, e eu não trato, ele vai migrar para outra doença, ele vai virar outra coisa. Então, por isso que o TDAH é algo extremamente sério, né? A chance de comorbidade, de outro problema, é extremamente forte. Não existe essa coisa de eu sou distraído, eu tenho TDAH, oba, não tem nada de oba, né? A gente vê pacientes, por exemplo, que já cometeram suicídio, pacientes que cometeram delitos, que foram presos, e quando você vai investigar, tinha esse TDAH envolvido, essa impulsividade, né, essa coisa de não conseguir controlar o transtorno. Então, o TDAH não é só não prestar atenção ou ser impossível, você tem muito prejuízo na sua vida. E hoje você percebe, Irene, muitas pessoas se escondendo atrás do TDAH para não se comprometer com as coisas, para não se responsabilizar, para não crescer. Sim, sim. Inclusive, a gente vive também um momento inédito aí na história da clínica. Hoje em dia,
Quando o paciente sai dos consultórios sem um diagnóstico, eles ficam bravos. A gente vive isso, né? Como eu não tenho, principalmente o TDAH. Então, as pessoas desejam ter uma doença mental. A gente precisa conversar mais sobre isso, né? O retorno ao clínico tem que ser: que bom que eu não tenho nada, mas já que eu tenho um sofrimento, o que é que você me indica? O que é que eu posso fazer? Então, as pessoas muitas vezes querem se esconder atrás de um TDAH, muitas vezes não tem. Eu já vivi processos em que eu disse que não tinha, a pessoa pede para que a gente escreva ali que ela tem um diagnóstico. Então, a gente precisa pensar um pouco, né, sobre o porquê que eu quero ter TDAH, o que eu quero esconder atrás desse TDAH, o que eu não estou dando conta, por que eu não estou dando conta disso, o que eu não quero olhar, né? Então, tem bastante disso com os adultos, muito mesmo. Inusitado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você pegou num ponto, Ariane, que é quando o TDAH ele pode culminar em outras psicopatologias, outras situações. Quais são essas outras possíveis situações que ele pode culminar? Ótimo. Então, é muito comum TDAH com transtorno ansioso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu sou uma criança que eu tô cheia de dificuldade de manter a minha concentração. Eu tenho a minha mãe e meu pai ali do meu lado ainda, né? Me dizendo: Ariane, filha, não dá, você precisa fazer alguma coisa, você precisa reagir. Eu tenho uma cobrança ali, né? Que pode ser não tão positiva, inclusive. Eu tenho dificuldades também de socialização, né? Eu fico um pouco desatenta ali nas minhas conversas, então eu tô cheia de dificuldade na infância. Quando eu vivo situações em que essas dificuldades ficam aparentes, né? Minha mãe me coloca numa festa de aniversário que eu vou ter que interagir com um monte de gente, eu não vou conseguir prestar atenção na conversa. Aquilo pode me trazer uma ansiedade. Aí, aos pouquinhos, essa ansiedade não tratada, ela pode virar um transtorno. Ou eu posso ser aquela criança que eu sempre quis, porque os meus pais disseram tirar 10 ali na escola, né? E eu nunca conseguia, porque o meu sistema é algo neurobiológico que acontece, né? Não permite. Meus pais querem que eu seja 10, mas aqui tá entregando só 7. E eu fico vivenciando essa situação de fracasso. O TDAH pega muito a autoestima também. E esse fracasso pode me trazer sintomas depressivos que podem culminarem ali também em depressão, né? Num estado aí bem, bem sério aí ainda na infância. Depressão, ansiedade, nós temos o autismo, tem uma comorbidade muito importante. Quem tem autismo tem uma chance muito grande também de ter TDAH. Transtorno bipolar também associado ao TDAH. Nós temos os transtornos de personalidade, como eu falei, eu citei aqui o borderline, mas tem um transtorno de personalidade antissocial, né, que são geralmente aquelas pessoas que cometem crimes mais hediondos, né, e eu vejo que hoje em dia se fala muito, né, até aquela série recente Tremembé, trouxe aí, infelizmente, algumas questões, né, de pessoas que cometeram atos terríveis, e eu vejo a população muito preocupada em saber qual é o diagnóstico, mas ninguém está falando de TDAH, e eu tenho certeza que esse povo, esse pessoal todo aí, algum deles tem TDAH. Então, o TDAH, ele não pode ser romantizado. O TDAH é um sintoma que precisa ser avaliado com muita cautela e tratado. Qual é o momento desse tratamento? Assim que eu percebo que eu não estou conseguindo dar conta, que eu preciso fazer um esforço muito grande, o momento ideal na vida é na infância. Então, a prevalência de TDAH na infância é de 5%. Na adultez é de 2,5%, ou seja, a gente já tem um benefício aí de ter metade dos sintomas reduzidos na fase adulta. Então, se eu, enquanto criança, faço um bom tratamento, eu tenho a chance de entrar na minha adultez sem prejuízos, com o TDAH, porque o TDAH não some, tá? Eu teria esse transtorno comigo. Mas eu já aprendi a lidar com esse transtorno, já criei estratégias. A infância é o momento mais maravilhoso para a gente tratar TDAH. Os pais, por vezes, ficam muito preocupados com a medicação, mas a gente está com o cérebro ali em desenvolvimento. Então, quando a gente fala de TDAH, a gente está deixando de produzir, eu vou chamar aqui de algumas substâncias, que é legal a gente falar sobre isso também, né? Para que, por exemplo, eu consiga manter o meu foco aqui, a gente tem um sistema cerebral, né, chamado então centro de atenção posterior. Esse centro de atenção posterior, ele faz o seguinte, ele faz com que eu consiga inibir os distratores, né, por exemplo, estamos numa sala cheia aqui de luz, distratores, né, se eu estou conseguindo focar em algo, então o meu sistema de controle atencional anterior, ele está funcionando, ele está me dizendo: Ariane, existe um foco e você precisa focar. Maravilha.
Há um outro sistema, né, um sistema de controle atencional que a gente vai chamar de anterior, que fica um pouquinho mais aqui na frente. O que que ele faz? Ele entrega para a gente o tempo necessário para se manter a atenção, tá? Então, um aqui atrás vai dizer, ó, você precisa focar, e o outro vai controlar o tempo que eu consigo ficar focado. Quem tem TDAH tem uma dificuldade persistente nesses dois sistemas, no que controla a atenção, que fica aqui atrás, e o que coloca o tempo que a gente vai conseguir prestar atenção. Então, tem algumas alterações ali nas sinapses, nos neurotransmissores. E colocando em nomes mais comuns, né, eu tenho uma produção menor, né, de dopamina, que se produz aqui na parte da frente, e de noradrenalina, que se produz aqui na parte de trás. Então, a medicação, ela vai ajudar um pouco mais nessas sinapses que ficam comprometidas, porque eu tenho um corpo que não está conseguindo produzir isso. E a infância é o melhor momento, porque eu não tenho, a gente fala de cérebro fechado, eu não tenho um cérebro fechado, eu tenho as minhas funções cognitivas ainda sendo modeladas, né, na infância. E mais ou menos, eu tenho esse processo de fechamento cerebral lá pelos nossos 25 anos, né? E a partir daí fica um pouco mais difícil de tratar o TDAH. Eu não tenho um cérebro mais tão modelado. Então, falar que uma criança vai tomar medicação para o resto da vida, isso hoje em dia não é tão comum. Mas falar que um adulto vai tomar medicação por um tempo muito pequeno, infelizmente, isso é menos comum, tá? Então, eu vou precisar de tempo. Tem pacientes que vão ficar 10 anos tomando medicação, 5 anos, vai depender aí da gravidade.